Olá, bem-vindo a mais um React qualquer. E estamos na última semana do ano. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra você que tá vendo esse vídeo, dependendo do dia que você tá vendo, né? Lógico que você pode estar vendo esse vídeo, sei lá, em julho ou agosto, sei lá, né? Ou fevereiro. Já passou o ano novo. Feliz ano novo aí, né? Você que tá vendo aí, de 2023 para 2024. No momento que eu estou gravando esse vídeo pra, né? Tô falando assim pra lá no futuro eu lembrar desse vídeo aqui que eu gravei na virada de 2023 para 2024. Né? Enfim, vamos pro vídeo. Dessa vez, saga A Era do Gelo. História, curiosidades e opinião. Parte 1. Bom, tá aí um vídeo que a gente vai assistir. A parte 1 esse ano e a parte 2 do ano que vem. Essas piadinhas, no ano desse ano que vem. Faltando 2 dias pra acabar o ano. Mas enfim, faz parte. Piadinha é sempre bom. O link original do vídeo tá na descrição. Todos os créditos pro canal Piuí. Chega lá, você que não conhece, rapaz. Sensacional o canal. Reviews de filmes, séries. É tudo lá. Tá na tela as minhas redes sociais. Me segue, custa nada seguir. Segue aí no Instagram, principalmente. Pode seguir no Twitter também, mas tomar no Instagram. Deixou o like? Se inscreveu? Não? Então é só hora, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos rumo a 6.000 inscritos, o famoso 6K. Você que é inscrito aqui de longa data, verifique sua inscrição. E você que tem tempo que não vê vídeo meu, tá voltando agora, pô, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, deixa o like. Se inscreve não, verifique sua inscrição. Se você for inscrito já desde aquela época que você me assistia, pode ser que agora você não tá mais inscrito, porque tem um tempão que você não aparece por aqui. Então verifica se está tudo certinho, porque toda inscrição é importante. Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel, e esse é o canal Piuí. Quem cresceu ali no início dos anos 2000 deve ter se apaixonado por Toy Story, um filme maravilhoso, tanto o primeiro, quanto o segundo, tanto o terceiro, o quarto nem tanto. Porém, quem gosta de piada de peido deve ter gostado também de Shrek, ou até das animações da Disney, cantava junto. Tinham muitas animações. Sabe que era bom. Fato é que todo mundo, independente da época de nascimento, tem pelo menos uma animação que mora aqui, ó, no coração. E para muitas pessoas, especialmente aqui no Brasil, essa animação é justamente A Era do Gelo. E hoje a gente começa aqui a nossa jornada pelos filmes dessa franquia, trazendo o enredo deles, algumas curiosidades e, claro, a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu quarto e segure bem a sua noz, porque tá começando a saga A Era do Gelo aqui no canal Piuí. Eu vou instaurar uma nova era aqui no canal Piuí, como se eu fosse um ditador. A era do like, tá bom? Quem não deixa like no vídeo, vai apanhar. Era do like. Deixa o like. Canal Piuí. Fim de ano chegou e começa aquela sensação que você quer ver um filme que dá aquele quentinho no seu coração. Aquele filme que você já viu várias vezes, aquele que te faz lembrar da infância, que você gosta, aquela delícia. Aquele filme pra chamar de seu. Sabe do que eu tô falando? Sim, eu sei. E sabe onde que você encontra esse tipo de filme? Onde? No Telecine! Ó, Jabá! No Telecine você vai poder curtir o fim de ano com obras que marcaram muitas vidas, como Crepúsculo, Jurassic World, Intocáveis, o bom, não o remake, e até Top Gun Maverick. E não só isso, mas tem muitos outros filmes desse estilo, esse filme gostosinho de assistir, que estão na Cinelist, um filme para chamar de seu. E agora tá mais fácil do que nunca assistir ao Telecine. Se você não tem uma TV a cabo, basta acessar o Globoplay ou o Prime Video, que você vai poder entrar direto por ali em todo o catálogo do Telecine. E já que a gente tá nesse clima gostoso, eu quero saber de vocês, qual é o filme que vocês batem no peito pra chamar de seu? Diz aí nos comentários, e se você tiver vontade de assistir ele, vou te dizer uma coisa, provavelmente ele está no Telecine. Poucos filmes foram tão importantes para a cultura moderna quanto Toy Story, porque lá no início dos anos 90 não tinha esse conceito ainda do 3D em animações. O pessoal fazia uma coisa aqui ou ali, mas uma animação 100% digital e que realmente tinha um esmero por trás, não tinha. Aí veio Toy Story, fez uma bilheteria absurda, foi indicado ao Oscar e acabou mudando a cabeça de vários animadores mundo afora. E Era do Gelo era um filme que era para ser em 2D convencional, só que o pessoal viu Toy Story e pensou: por que a gente não faz igual? Eu
Eu quero fazer também, vamos ver se aí dá certo? Mas antes disso acontecer, a Era do Gelo chegou até a Fox na mesma época em que a companhia tinha adquirido um estúdio de VFX, o Blue Sky. O Blue Sky fazia sobretudo comerciais de TV, especialmente aquelas animações, sabe, animação do logotipo, esse tipo de coisa. Então eles já haviam trabalhado para Pepsi, para Texaco, para M&M's, inclusive a primeira animação dos M&M's em 3D, daqueles personagens, foi feita pelo Blue Sky. E após ter sido adquirido pela Fox, a Blue Sky deixou de lado os comerciais e passou a fazer efeitos para filmes da companhia. Então eles participaram, por exemplo, de Clube da Luta, de Alien, Resurrection, entre outros projetos. Então é culpa deles aquele Alien xixelento? Talvez, não podemos confirmar. Foi mal, tava doidão. Em paralelo a isso, um dos fundadores do estúdio, Chris Edge, fez um curta animado, tal do Bunny, que venceu o Oscar. Aí o pessoal olhou pro cara, olhou pra ideia que eles tinham e falaram: bora fazer Era do Gelo, assim como Toy Story. Ice Age. Lançado em 2002, Era do Gelo tem um roteiro de 3 malandros. O tal do Michael Pra mim é o melhor, Michael Berg e Peter Eu vou logo Ackman, adiantando. em direção do Chris Edge, que a gente acabou de falar, e co-dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha. E quando tem brasileiro no projeto, já sabe, né? A gente gosta mais. Isso é lógico. Aliás, o Carlos Saldanha era aluno do Ed e ele também participou daquele curta animado Bunny. Então, ele não era pouca merda não, tá? This is Brasil! E esse filme já inicia com um padrão de abertura que a gente vai ver em todos os outros, que envolve o esquilo Scratch, o esquilo dente de sabre Scratch, que tem uma certa tara por nozes, então ele vai estar sempre indo atrás de alguma noz. E aqui nesse início ele começa a tentar cravar a noz dele em alguns blocos de gelo, até que ele consegue gerar uma rachadura imensa em um deles. É muito bom. E esse Scratch é uma mistura de esquilo com rato, sei lá, é um bicho meio feio, meio esquisito, que participa sempre da trama, mas ele nunca tá conectado aos personagens. Ele sempre tá fazendo alguma coisa aleatória enquanto o filme acontece. É como se fossem vários curtinhos de animação que ficam passando entre o filme. Tem gente que gosta, tem gente que se diverte, mas eu me irrito muito. Eu tenho vontade de bater nesse desgraçado que nunca come a noz dele. Por favor, come! E provavelmente era isso que os realizadores queriam que a gente sentisse. E na minha visão, eles começam aqui muito felizes, contando essas pequenas narrativas do Scratch, sem nenhum tipo de fala, em que ele começa a ir atrás dessa noz, ele não consegue comer ela, então você fica meio agoniado. Também tem algumas situações um pouquinho mais divertidas envolvendo ele, mas quer você queira, quer não, fato é que o Scratch virou um dos principais símbolos dessa saga. Apesar dele só aparecer nesses pequenos momentos, ele virou um ícone que estampou milhares de mochilas, de cadernos, de canecas e de outras coisas que papais tiveram que comprar para seus filhos mundo afora. E isso é muito impressionante, tá? Porque é um esquilo, é um bicho qualquer coisa, entendeu? Não tem nada muito incrível em cima dele. Mas eles conseguem cativar nessa imagem mais cartoonizada do bicho, dele ser engraçado, de ter os efeitos sonoros e tal, que ele fica fazendo aqueles sonzinhos. Então, eles conseguiram pegar um bicho que não teria nada de legal e conseguiram transformar num fenômeno de vendas. E olha só, ele é tão popular que nos filmes, o Scratch, tá? Os criadores dele o batizaram de um esquilo dente de sabre, porque ele tem esses dentes compridos. E na vida real, lá em 2009, descobriram uma espécie extinta de esquilo que também tinha os caninos grandes. E essa espécie foi nomeada de esquilo dente de sabre. Com base em quem? No Scratch. Por que não botaram o nome de Scratch, então, no bicho? Cagaram no pau, né? Cagaram no pau. Que é lamentável, né? Mas vamos ao que importa. Era do Gelo começa mostrando que o frio tá chegando e ele tá porreta na vida de vários animais. É quase um frio de Curitiba, o ponto mais gelado do planeta. Então tem vários animais fazendo uma migração pro sul, enquanto o Manfred, que é um mamute, um Manny, ele não acredita muito no frio curitibano. Ele fala, não, isso aí é frio, é fraco, tem coisa pior que isso aí, eu vou ficar de boa. É frio aí, né? Você não veio em Curitiba, rapaz. Enquanto isso, a gente conhece a preguiça Sid, que tava dormindo numa boa, e quando acorda, percebe que a sua família inteira migrou, foi embora e deixou ele ali. O Sid, Esqueceram então... de mim? É tipo um esqueceram de mim. E o Sid sai dali, começa a se espreguiçar e acidentalmente ele
pisa no CGI do filme The Flash. Ele pisa num cocô. E aí ele começa a andar pela região e acaba pisando com o seu pé cagado em cima da comida de uns rinocerontes. Os bichos ficam muito brabos, começam a perseguir ele. O Sid foge e acaba dando de cara com o Manny, que mesmo sem estar muito afim, sem querer fazer o bem, ele acaba ajudando o Sid. E aí a preguiça, que é escorada pra caramba, decide que vai migrar junto com o Manny. Ele precisa de proteção, entendeu? Porque ele é um indefeso. Parece a dinâmica do Burro e do Shrek, entendeu? Bem parecida. Muito parecida. Demais. O quê? Enquanto isso, uma alcateia de tigres dente de sabre, e o coletivo disso é realmente alcateia? De lobos é alcateia, né? Ou é matilha? Ou é bando? Um monte de tigres dente de sabre, um grupo de tigres dente de sabre. Alcateia. Bom, esse bando, grupo, matilha, trupe de dente de sabre acaba atacando um grupo de humanos. Um bando de humanos. Um bando de Uma humanos. matilha de humanos. E daí eles brigam um monte, tem um bebê horrível lá que acaba... Cara, o que acontece? Eles não são humanos, eles são, na verdade, neandertais, né? E eles são neandertais muito evoluídos que já descobriram a harmonização facial. Então todos eles já têm, né, aquela cara quadrada, e o bebê, coitado, tem a cabeça gigante, é um bebê muito feio. O Eduardo Costa teve ali um filhinho com a sua esposa e nasceu esse bebê horrível aqui que eu vou chamar de Elegas, tá? Porque é muito parecido. Telex. Então o bebê tá lá, os tigres estão atacando, eles precisam proteger ali a aldeia da galera, e aí a mãe desse bebê acaba pegando ele, correndo até um riozinho e colocando ele pra morrer afogado. Tipo assim, eu achei muito isso, né? Porque assim, meu bebê vai morrer pros tigres, vai na água, morra Não, na água. ela foi junto com o bebê. Ela tava protegendo ele na correnteza do rio, Mas ela morreu. mas o bebê não. Deu certo. Deu certo, é. Morri. O líder do bando dos tigres encarrega um deles, o tal do Diego. De recuperar essa criança. E vou dizer um entendeu? negócio, tá? O Diego é muito gatinho. Foi casada. Bom, já que eu interrompi o Léo, é o seguinte, tá? O líder desse bando de tigres fala pro Diego, olha, vai atrás dessa criança. Por quê? Porque os humanos mataram boa parte dos tigres dente de sabre. E agora eles querem se vingar dessas pessoas, tirando a vida de alguns deles. Dá pra julgar? Não dá pra julgar. Tão certos, eu diria. Tem que matar uma porra dessa. Antes de a gente continuar, acho que vale a pena a gente já falar que o tom desse filme é muito mais infantil do que nós nos lembrávamos. A gente foi assistir essa animação. Todos os anos a gente faz alguma saga de animação aqui no Piuí. A gente já fez Toy Story, a gente fez Shrek e pensamos, bom, a sequência, a Era do Gelo. Cara, esse filme é muito mais infantil do que os outros. Muito mesmo, assim. Tem momentos dele em que eu tava pensando, caraca, o que eu tô assistindo, cara? O que é isso, entendeu? O Shrek tem uma maldade envolvida que chama a atenção quando você já é mais adulto. Você é criança, você vai gostar do burro sendo chato, das piadinhas com música, das coisas de peido e tal, mas se você é adulto, você pega uma coisa ou outra ali no tema do filme, no roteiro, que vai te chamar a atenção, você vai rir. Agora em Era do Gelo, tem esses momentos, mas eles são bem menores, e as partes infantis, elas dominam o filme. Então tem várias piadinhas ali da preguiça e tal, que você fica assim... Bah. O humor do Shrek é muito mais sagaz. O drama do Toy Story é muito mais bem desenvolvido. E a Era do Gelo acaba caindo ali numa linha um pouco mais infantiloide mesmo, entendeu? Então tem momentos que são difíceis, até tem alguma outra piadinha adulta aqui, mas eu acho que elas estão aqui por acidente. Não é que nem em Shrek, que ia lá algum animador merdeiro e botava e plantava aquilo. Aqui não, aqui a gente tem um momento ali em que o Manny vai falar pra outro bicho que, sei lá, pelo tamanho da tromba dele, ele nem deveria se meter com ninguém, entendeu? Mas eu acho que as pessoas criam uma associação disso, mas não é intencional. Pra mim, realmente é um filme bem infantil, mas ainda assim, os personagens dele são carismáticos, especialmente, mas assim, com folga o mais carismático desse primeiro filme é o Sid, que aqui no Brasil é muito lembrado pela dublagem do Tadeu Mello, que deu muito certo. Ele tem essa voz engraçada, entendeu? Que parece que combina muito com a característica do personagem. Inclusive tem várias pessoas que fazem imitações não intencionais do Sid aí no YouTube, né? Cheio de acetona? Virou ônibus agora, foi mulher. Minha boca sim, minha boca tem prega assim, a sua que é sem açúcar. E quem faz a voz, o nosso querido Diego, o tigre gatinho, olha só, é o Márcio Garcia. Que era o cara que era galã da Globo, que fez também aquele programa ridículo lá na Record. Mas assim, a voz dele combina com o personagem, porque ele faz essa voz mais galanteadora e tal. E você que tá acostumado a ver animação, já deve ter ouvido todas as dublagens do mundo. É o Guilherme Briggs, é o Alexandre Moreno, é o Garcia Júnior. Então, a voz do Márcio Garcia foge um pouco
pouco do que tá acostumado e acaba chamando a atenção. Aliás, o Diogo Vilela faz a voz do Manny, que também era outro ator da Globo e que também manda bem. A dublagem do filme é top! Será que não dá pra me espremer aí com você, Manny, meu chapa? Ah, não tem outra pessoa pra você chatear? E aí, nesse caso, eu posso afirmar que é melhor do que a dublagem original. Porque sabe quem que faz a voz do Sid na dublagem original? Quem? É o Luigi, do filme Super Mario Bros., que também é o mecânico do John Wick. Eu nem John lembro o nome do Leguizamo, cara. pô. John Leguizamo. John Leguizamo. E eu quero que você veja, ó, o editor vai colocar um trechinho dele falando aqui com a voz original. É triste. They left without me. They do this every year. Why? Doesn't anyone love me? Muito ruim, tá ligado? Eu gosto disso aqui, ó. Foram embora sem mim. Fazem isso velho. todo ano. Por quê? Será que ninguém gosta de mim? Na manhã seguinte, Manny e Sid acabam encontrando aquela mãe e seu bebê feio, o Elegas. Eles estão ali no riozinho, ela tá pra morrer e ela entrega assim pros animais. Animais, cuidem de meu filho. Cara, tem uma coisa muito legal que o filme não aborda muito, mas é o seguinte: os humanos não falam, mas os animais falam. E tem um momento em que eles comentam, tipo assim, não adianta tentar se comunicar com eles não sabem falar. Esse era o texto que deveria estar no filme, entendeu? Mas não é assim que tá. Não gaste sua saliva, Sid. Sabe que os humanos não falam. Bom, os animais pegam ali o bebezinho e aí o Manny fala, bom, vamos levar de volta pra tribo dele, tá, pra ver se ele consegue o pai de volta. E o Sid, claro, vai junto, só que o Diego aparece aí, que não conhece esses dois ainda, e ele fala assim, olha, deixa que eu ajudo vocês. Só que a gente sabe que o Diego é vagabunda, né? O bebê? Imagine, eu ia devolvê-lo pro seu bando. Ah, tá. Conta outra, Denti. O Manny também sabe disso, então ele fica esperto, entendeu? Só que quando os caras chegam no acampamento dos humanos, não tem nenhum humano lá, aí ele começa a confiar no Diego, porque o Tigre tinha dito pra ele assim, a gente vai chegar lá, não vai ter ninguém, a gente vai ter que ir atrás dessas pessoas aqui por Curitiba, nós vamos ter que sair andando pelas ruas, entendeu? E aí ele percebe, poxa, esse cara é de confiança. Então ali o trio se une pra conseguir devolver essa criança ao seu bando de humanos. E eles começam a andar por Curitiba, a neve aperta, Curitiba a gente sabe como é que é, qualquer dia começa aquela nevasca que não tem como se andar pelas ruas, então eles entram dentro de uma montanha, onde eles vão encontrar alguns animais congelados. A gente vai ver ali o disco voador do filme O Monstro do Ártico, de 1951, e esse pessoal vai acabar numa caverna, onde várias pinturas rupestres vão ser encontradas nas paredes, e uma delas envolve alguns mamutes. E aí o Manny vai se aproximar e a gente vai entender a história dele, porque ele vai começar a se lembrar do que aconteceu. O Manny tinha uma família, ele não era um mamute solitário, só que os seus familiares foram mortos por humanos. E aí ele vai se recordar dessa memória e a gente vai ver como aos poucos ele vai se afeiçoando ao bebê humano, entendeu? Porque ele perdeu o filho dele, então, enfim, começa a rolar uma relação bonitinha ali. Ou ele era o filho e perdeu os pais. Falou tudo agora. Não dá pra saber, entendeu? O filme deixa aberto. Você pode achar que talvez ali ele era o bonequinho, pequenininho, ou ele era o grandão. Não dá pra saber. Você decide. E esse é aquele momento que tem várias animações, que a gente entende um pouco mais do personagem, por que ele é daquela maneira, por que o Manny é sisudo e tal, não gosta muito do Sid, não se afeiçoa muito ao Diego. A gente entende um pouco mais o drama do personagem. Ele é durão, mas não é à toa. E vou dizer uma coisa, tá? Esses momentos sem texto, pra mim, são alguns dos melhores que os filmes de A Era do Gelo têm a oferecer. Porque o pessoal da Blue Sky, aparentemente, tinha realmente essa vibe de fazer curta animado, sabe? Eles têm esse dom de contar histórias sem precisar do apoio do texto. Eles conseguem só mostrar pra gente e isso acaba funcionando muito bem. Então é um momento mais emotivo que faz com que a gente realmente se afeiçoe a esse mamute. O mamute se O que esse filme não faz muito bem é desenvolver os vilões, porque eles aparecem lá no início, eles falam, olha, a gente quer caçar os humanos por causa de vingança, não sei o que lá. Aí o filme esquece completamente dos vilões pra aparecer de novo num trechinho onde eles falam pro Diego, ô Diego, lembra lá do que tem que fazer? Tá, não vai esquecer do nosso plano e tal. Só passando aqui pra avisar que dia 10 de dezembro agora é o pagamento da primeira parcela da Casa do Carnaval, do Paracuru. Pois é, eles estavam armando ali uma emboscada pra pegar esses animais,
esse bebê. Só que no meio do caminho, no meio desse rolê por Curitiba, o Manny mostra que ele não tem esse coração de pai só com o bebê, porque ele também cuida do Diego. Ele ajuda o Diego a sobreviver em um momento em que o gelo tá derretendo, tem lava rolando, o mamute vai lá e arrisca a própria vida. E aí o Diego começa a pensar assim, poxa, mas esses caras aqui são muito gente boa, entendeu? E quando chega na emboscada, ele decide contar o plano pro Manny e pro Sid. E aí eles se unem e armam uma contra-emboscada. E aí rola uma batalha, o tigre fala, ô Diego, o que você tá fazendo? Você tá me traindo. O Diego fala, não, quero ajudar você é desgraçado. Briga com outro tigre, tem outro tigre que aparece lá, um tigre feio, um tigre gordo. Todo mundo briga e o que acontece é o seguinte, no final das contas o mamute consegue derrotar o tigre principal, o líder daquela matilha barra bando, barra alcateia, sei lá. E aí o Diego, nesse processo, fica ferido. Ele fica pra trás. E a gente acha que ele vai, ó, de Santos, que ele vai... Agora quem dá bola é o Santos. E aí você pensa assim, ah, mas eles vão carregar o Diego, eles vão ajudar o Diego. Não, eles têm uma missão maior. Diego, dane-se o Diego, a gente tem que devolver o bebê, senão nós vamos ficar com o boneco pra nós, a gente vai ter que criar essa criança feia. Tem noção do quão caro vai ser isso ao longo dos anos? Então eles saem até porque dali. Esse filme aqui a gente nem falou, mas tem vários momentos que eles têm que cuidar da criança, e eles não sabem fazer isso muito bem, tem que caçar uma melancia de outros bichos malucos pra tentar alimentar o bichinho, então não é fácil cuidar de uma criança, entendeu? Léo, daqui a pouco tu vai passar por isso. Eu vou ter que caçar uma melancia pro meu próprio filho. Melancia, aliás, que a dublagem chama de melão. E eu não entendi exatamente o porquê disso. Ei, dá pra devolver o nosso melão? Tá sabendo legal. Fato é que o pessoal sai andando e chegam até os humanos. E pra mim aqui, de verdade, tem um dos melhores momentos do filme, que é o seguinte, os humanos veem os animais e a primeira reação deles é tentar atacá-los. Só que aí o Manny ergue aquele bebê e aí sim o pai da criança, o Eduardo Costa, fala assim, ô galera, pera um minutinho, não vamos atacar eles, o bebê tá ali e tal. E esse é o momento em que o arco do personagem se fecha, né? Porque ele teve ali a sua família assassinada por humanos, mas agora ele demonstra grandeza, devolve o bebê e aí quem também aparece ali é o Diego. Sabe onde que ele tá? Lá na esquina, festejando. Enfim, o Diego se comunica ali com a criança através de gestos, ele faz uma dancinha, a criança faz outra dancinha, dá uma sarradinha e eles se despedem desse grande... É lindo. É bonita a despedida do bebê. É fofo. E agora é um trio de amigos. Eles se juntam, eles se amam, eles vão viver novas aventuras juntos. E aí o filme dá um salto temporal mostrando que 20 mil anos no futuro o Squash está congelado. E ele vai parar numa praia ali e ele tá ali tentando pegar a noz ainda. Daqui a pouco o sol começa a derreter aquele gelo. Ele vai chegando perto da noz, e aí o mar leva a noz. E ele fica bravo. Eu ri demais esse bicho. Mas depois ele vai atrás de coco. Ele achou um coco lá, daí vira a nova fixação dele. Que filha da puta. Era do Gelo era uma aposta relativamente alta, porque assim, um filme de animação desconhecido custando 59 milhões não podia dar muito certo. E deu, olha só, o filme fez 380 e foi bem avaliado nas críticas. Mas assim, claro que não é do nível Toy Story, assim, das críticas, que realmente revolucionou a parada e tal, mas o pessoal gostou, e especialmente aqui no Brasil, tá? No Brasil a galera amou. Água, saudade. Cara, é porque esse filme aqui, ele tem esse fator dublagem que pega o brasileiro de uma maneira muito forte. E era 2002, né? Copa do Mundo. Ano da Copa, cara, o fenômeno o diretor de dublagem, com cabelo cascando. O diretor de dublagem Era do Gelo merecia um Oscar. Tá maluco. E aí a gente tem essa felicidade de ter uma localização interessante, apesar deles terem trocado a melancia com melão, mas é uma localização boa, uma dublagem boa, uma animação muito bem feita, porém, atualmente eu confesso que pra mim não é fácil assistir esses filmes, porque eles são muito mais infantis do que eu lembrava, eles são muito mais simples, então é difícil, por exemplo, a comparação com Toy Story é muito difícil de ser feita, porque a complexidade do drama e da história de Toy Story é muito diferente de Era
Era do Gelo, entendeu? Esse aqui é um filme predominantemente infantil, tem muitas partes dele que tem bastante aquele humor físico, sabe? O personagem cai, ele escorrega, ele bate a cabeça. Então essas coisas não são tão fáceis assim para um adulto assistir. Mas o filme foi muito bem avaliado, foi indicado ao Oscar de melhor animação, fez muito sucesso e imediatamente após o seu lançamento, uma continuação já estava sendo trabalhada ali na Blue Sky. A Era do Gelo 2. Lançaram em 2006 com o roteiro de Peter Falk e Gary Swallow de As Loucuras da Idade Média e do estreante Jim Hatch e com direção do nosso querido Carlos Saldanha. Agora ele tá sozinho na parada e é o seguinte, isso aconteceu porque a Blue Sky passou por algumas mudanças lá dentro, porque eles eram animadores antes, eles faziam uma parada ali na zoeira, bem dizer, e agora eles eram empresários, entendeu? Jogou os caras lá embaixo. Eles faziam a parada na zoeira, eles só faziam animação. E aí começou a crescer, eles tiveram que virar adultos e se transformar em empresários. Eles faziam só desenho, entendeu? Entendi. E agora a Blue Sky, mano, subiu demais. Daí os caras tinham que começar a trabalhar. Foram lá pro Sky. Meu Deus. Mas indo pra história, Sid, Manny e Diego estão de boa, vivendo tranquilamente. Porém, agora o problema é outro. Se antes o frio estava vindo com tudo, agora o aquecimento global é que tá, hein? Tá, não acredito, cara. Aí tá aquecendo tudo, Curitiba tá derretendo, o pessoal lá fala, mas bah, Piá, cadê? Tá muito quente, Piá. Os gaúchos de Curitiba, né? Não, peraí, Piá é coisa de Curitiba. Aí a gente fala guri. Mas eles falam assim, piá. Sim, é assim que os curitibanos falam. E essa galera é desse jeito ou não? Agora, eles estão numa localização muito mais quente, então eles estão vivendo bem. Porém, ainda existe gelo. E num belo dia, o nosso trio de protagonistas descobre que o calor tá fazendo esse gelo derreter, e falta muito pouco para que ele se derreta por completo. E quando isso acontecer, todo o vale onde eles estão vivendo será inundado. Todo mundo vai morrer afogado. Eu vou te salvar agora mesmo! Chaves! E do nada um abutre do tempo aparece e fala o seguinte, vocês têm 3 dias para sair desse lugar aqui e ir até um vale onde tem uma espécie de arca de Noé e escapar dessa situação, tá? Porque vai inundar tudo, se vocês não chegarem lá a tempo, vocês vão morrer. Aí o pessoal começa a se dirigir, começa a fazer a fila indiana para sair de lá. O que eles não percebem é que como tá derretendo o gelo, algumas figuras marinhas congeladas e muito ameaçadoras começam a se libertar ali pelos riozinhos e vão atrás dessa galera. É mesmo esse bicho, cara. Porque é assim que funciona, né? Se um dia você for congelado, aí depois de, sei lá, 10 mil anos se descongelarem, você volta à vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Criogenia. Aconteceu com o Capitão América, aconteceu com esses bichos aqui no filme. Isso aqui é ciência, amigo. Isso, ciência? Uma das coisas mais legais quando a gente faz sagas de animação aqui no canal Piuí é observar a evolução de cada filme, porque o primeiro tinha uma animação boa, mas era 2002 e tal, então a textura era um pouco mais baixa e especialmente a movimentação dos olhos, das expressões faciais dos animais era um pouco mais rasa. E aqui nessa continuação já evolui bastante, então você consegue ver isso no personagem do Manny, porque é o seguinte, Carlos Saldanha falava que ele tinha um olho meio de peixe morto, assim, ele não mexia muito o olho por causa da tecnologia. E como ele não tinha a boca para expressar ali as falas dele, você acabava achando que ele tava meio, sei lá, um personagem meio inanimado. Só que nessa continuação aqui, a expressão facial mudou bastante e você consegue perceber isso. Nossa, ficou bom isso, hein? É fato que essa parte técnica melhorou muito. O olhar dos personagens está muito mais vivo aqui. A textura do pelo também, né? Pô, é uma melhora impressionante no final do filme. Tem uma hora que os bichinhos ficam molhados. Pô, eu fiquei de cara. Falei, caraca, 2006 era tão bom assim. Muito bem feito mesmo. Agora, o roteiro regrediu aqui nesse segundo filme. Não só por ele ser mais infantil do que o primeiro, mas principalmente porque ele tem algumas coisas totalmente fora de contexto, sabe? Esses dois predadores que são descongelados, eles são totalmente desnecessários pro filme. Já tem a ameaça de está tudo descongelando, vai ser inundado. Não precisa ter mais 2 predadores pra ficar andando aleatoriamente. E já tem os abutres também, que ficam falando que vai comer quem ficar pra trás e tal. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher. Tipo assim, tem um abutre, aí tem a ameaça do aquecimento e tal, e ainda tem esses bichos, peixe aqui que não serve pra nada nesse filme. Não serve pra nada, vão aparecer muito pouco no filme e não vão conseguir justificar sua existência até o fim dessa jornada aqui. É uma coisa que eles melhoraram na saga, tá? Você vai perceber que a partir do terceiro filme, os vilões eles começam a ser mais interessantes, porque no primeiro filme, aqueles tigres dentro de sabre também são qualquer coisa, né? Ninguém se importa.
E assim, não bastando ter esses personagens todos, no início da viagem, o nosso trio vai conhecer uma dupla de gambás, o Crash e o Ed. E eles têm uma irmã, que é a Mamute Ellie. Só que a Ellie pensa que ela é um gambá. Ela foi criada sempre com eles, então ela age como um gambá e ela não acredita quando os outros animais falam que ela é um mamute. Gambá, gambá, gambá. E eu acho que ela não bate muito bem da cabeça, não. Inclusive, o pessoal fica falando no início do filme: Manny, você tá ferrado. Você é o último mamute vivo, a sua espécie vai ficar extinta daqui a pouquinho, porque você não vai encontrar ninguém e não vai ter como passar ela adiante. E aí, quando ele encontra essa garota aí, que acha que é esquilo, ele fica muito feliz, que ele fala: caraca, agora encontrei alguém, vou poder meter o bife. Só que ela pensa que eles são malucos, entendeu? Porque ela é um gambá. Inclusive os irmãos dela, os gambás, eles ficam meio pistola com o Manny, porque ele começa a chegar com umas ideias do tipo assim: ô, a gente é os últimos da nossa espécie, tu tá sabendo, né? A gente precisaria dar continuidade nessa parada aí e tudo mais. E aí tem uma cena que eles chamam ele de tarado, que eu acho uma boa cena. Só um mamute há 5 minutos e já está dando em cima de mim? Eu não posso nem olhar pra ele? Tarado! Aliás, nesse segundo filme aqui tem uma das melhores cenas envolvendo os gambás. Pra mim, a melhor cena dessa saga. O Miguel, de 10 anos de idade, amava, voltou tantas vezes que chegou a furar o DVD, que é quando eles pedem pro Manny jogar eles longe, assim, pra eles voar. E aí o Manny vai lá e faz isso, e eles voam, e ele grita assim: eu consigo voar! E ele bate a cabeça numa árvore. E eu amo essa cena, eu acho maravilhosa. Eu consigo voar! Bom, eles seguem esse caminho e vão acabar sendo atacados por aquelas criaturas marinhas em uma cena totalmente irrelevante, mas que vai servir, na verdade, pra uma coisa, que é a gente descobrir que o Diego tem medo de água. E a partir desse momento, o Cid vai ficar enchendo o saco dele, assim como o seu tio fazia quando você era criança, dizendo que você precisava aprender a nadar. Cara, entendeu? Aqui nesse filme, o Cid é tipo o Cid Marçal, entendeu? Ele começa a dar uma de coach, começa a ensinar o rapaz o que ele tem que fazer, tem que nadar, acredite nos seus sonhos. Manny, você tem que ir atrás do que você quer, entendeu? O Cid, ele tá toda hora assim, ó. Ele tá sempre atuando, né? Ele fica ali por trás querendo mentoria. É o que ele faz aqui. O que interessa é quem você alcançou, entendeu? Bom, e mentoria vai, mentoria vem, eles conseguem se livrar daqueles predadores e seguir a sua jornada. E é justamente quando começa ali a primeira noite de caminhada que a Ellie vê uma árvore congelada, vê um local que, cara, faz ela se lembrar do passado. E quando ela enxerga aquela árvore, vem toda a trajetória dela, ainda criança, indo naquele mesmo lugar buscar abrigo do frio e sendo acolhida por uma família de gambás. É nesse momento, com essa lembrança, que ela percebe que, de fato, ela não é um gambá. Ela chegou nessa família que já existia, ela foi acolhida, foi criada como um gambá, mas ela realmente é um mamute. No fundo, eu sabia que era diferente. E aí ela chega pro Manny e fala: beleza, então a gente pode se conhecer um pouco melhor e tal, porque a gente é da mesma espécie. E aí vem um momento que tem uma piada, assim, que tem uma certa maldade que eu gosto, que ela pergunta: tá, mas por que você gosta de mim? E aí ele fala assim: ah, porque você tem um grande traseiro. E o cara literalmente fala que ela tem a bunda grande. O que acha atraente em mim? Traseiro. Grande. I like big butts and I cannot lie. E nessa mesma noite, o Cid acaba sendo capturado por mini preguiças, na verdade, que acabam o cultuando como um deus do fogo. Uma cena que não serve pra nada. Essa cena tá no filme aqui pra fazer piadinha, fazer sonzinhos e tal, mas assim, no bruto, ela não serve pra nada. Impossível você, com mais de 8 anos de idade, se divertir assistindo isso aqui. Impossível! Esse foi o momento em que eu comecei a ficar assim: caraca, por que a gente tá assistindo esses filmes? Eu juro, no meio do caminho, no meio dessa saga, a vontade que eu tinha era de abortar a missão, entendeu? Porque, desculpa, até cheguei a desconjuntar a mesa, porque essa cena das preguiças cantando, cara, me quebrou de uma maneira, me irrita, assim, sabe? Me irrita porque ela não serve pra nada mesmo. Se você tirá-la do filme, não muda nada. Como é que essas preguiças conheceram o Cid? Em que momento elas viram que ele era o deus do fogo, sendo que quando ele fez o fogo no primeiro filme ele tava sozinho e tal. Então, tipo, não tem nem contexto. Eu não acho engraçado e não tem contexto. Foi uma das coisas mais idiotas que já vi.
O grupo segue a caminhada e acaba chegando num vale onde tá cheio de abutres. E os abutres estão com fome. Então eles cantam. Os abutres têm fome. Um rango legal é o que procuramos 3 vezes ao dia. Clássico, viu? É o que precisamos. E o Miguel, de 10 anos de idade, cantando junto. Cinema. Esse momento do musical, eu acho uma boa solução de direção e também de roteiro do filme, porque eles têm que mostrar essa passagem de tempo e tal, e eles fazem isso com essa cena, entendeu? Acelera bastante, tem um musical, é uma paródia até a alguns filmes da Disney, se você parar pra pensar, porque Disney tem musical pra caramba. Eu não acredito que tu vai vir aqui falar de musical desdenhando a Disney. Eu não acredito, sendo que a Disney tem 852 mil momentos musicais melhor do que esses aqui dos abutres. Tá, e daí? Não desdenha. Não desdenha da Disney. Por favor. Fica, sim, mais sensível, mais chorona, mais irritadiça durante a gravidez. Bom, o fato é que eles conseguem se livrar lá dos abutres e olham no final do vale tem lá a Arca de Noé. Mas para chegar lá, tem que passar pelos geysers. Ei, Laia. E eles estão numa espécie de campo minado, né? Porque esses geysers sobem e aí, se você estiver ali, você vai morrer. Então a Ellie e os dois gambás pensam assim, cara, isso aqui é muito perigoso, nós vamos por outro caminho. Já o trio de protagonistas decide que vai seguir por ali. E eles, de fato, vão desviando dos geysers e tudo mais, e eles conseguem chegar até aquele grande tronco, aquela grande arca. Só que quando chega lá na portinhola, o Manny pensa assim, puxa, né? Mas a minha espécie vai acabar. E eu nem vou ter metido o boneco. Eu acho que eu não posso perder essa oportunidade. Então ele decide que ele vai voltar para resgatar a Ellie e os gambás. Ellie e os gambás é tipo Alvin e os esquilos. Boa lembrança. O problema é que a água já tomou conta e aí os pequenos gambás acabam caindo lá, eles vão morrer afogados porque eles não sabem nadar, eles são fedorentos também. Gambá é um bicho que fede, então é até bom que eles caíram na água pra tomar um banho. E aí o Diego aparece lá pra tentar ajudar, mas ele não sabe nadar. E aí ele cai na água, mas lembra das palavras de Cid Marçal, chuta e bate. De uma forma meio divina, ele acaba aprendendo a nadar e faz alguma coisa nesse filme, né? Porque se não fosse por isso, ele não teria aprendido nada e não teria arco nenhum. No primeiro filme, o Diego até faz alguma coisa ou outra, né? Ele tem um arco do personagem. Mas aqui dane-se o Diego, né? Qual foi, Diego? Tantos personagens, tantos animais que não deu tempo de trabalhar o Diego, entendeu? Agora, ele conseguiu salvar essa galera, mas a Ellie acabou ficando presa. Ela foi parar dentro de uma caverna, a água levou uma rocha e ela ficou trancada lá. O desgraçado da corrente. E o Manny, vendo essa situação, decide, eu vou ajudar essa mulher, eu preciso meter o boneco. Ele sai pra lá e nesse momento o roteirista lembra que ele tinha 2 vilões, 2 criaturas marinhas. E aí essas criaturas vão aparecer e vão começar a caçar o Manny. Só que ele é muito inteligente, então ele faz uma espécie de alavanca ali para poder tirar essa pedra, atrai as 2 criaturas e quando elas estão prestes a atacá-lo, ele dá uma nadada bem rápida, porque o mamute é um animal super ágil. Então ele dá uma nadada super rápida e essas criaturas acabam batendo na alavanca e liberando a Ellie. E aí eles ficam no meio da água lá, só que eles estão ilhados porque ao mesmo tempo tá cheio de água, eles não conseguem acessar a Arca de Noé, então eles ficam lá pensando, vamos morrer afogados. Mas aí lembra do Scratch que tem várias participações durante os filmes e tal? Aqui ele acaba interferindo na trama, porque ele tá percorrendo lá uma parede de gelo com a sua noz e ele faz vários quebradinhos que acabam rachando aquela grande parede de gelo. Isso abre a parada como se ele fosse um Moisés e aí a água passa por lá e aí o pessoal consegue sobreviver àquela inundação. Esse é o momento em que o roteiro ligou. Como é que nós vamos resolver isso aqui? A gente já botou esses 2 vilões pra nada no filme. Não conseguiram usar os 2 para resolver a parada e precisaram recorrer ao pobre do esquilo dente de sabre. Tudo eu. No final das contas, eles conseguem ficar em terra segura lá e aparecem novos mamutes. Os mamutes começam a fazer uma procissão e eles são meio estúpidos, né? Porque eles não falam com ninguém. Eles ficam passando assim nem pra dar um oi e tal. Eles olham 2 mamutes ali e não falam nada, só vão andando e tal. Um bando de otário. E aí a garota mamute fala assim, olha, eu vou junto com eles, encontrei meu povo. Aí o Diego fala, pô, mas eu queria fazer coisas contigo e tal. Pô, nós estamos aqui, uma amizade e tal, coisa linda. Aí o Diego fala, Eu é casado. Aí eles ficam nesse papo, o que importa é que eles acabam se encontrando ali e viram grandes amantes. Eu não lembro desse final, porque pra mim,
O que importa desse final é que a arca não serviu de nada. Passei o filme inteiro acompanhando essa merda dessa arca pra no fim das contas quebrarem o gelo e nem ser utilizada essa porcaria aqui. A arca salvou os outros animais que iam morrer afogados? Ah, mas a inundação ocorreu e 1 minuto e meio depois abriu. O Scratch apareceu bem na hora, cara. Eu acho que a arca de Noé ficou quanto tempo à deriva na água? Pelo menos 6 minutos. Aí tu veio munido de fatos. Ah, eu trouxe precisão. A culpa é minha, eu pedi uma coisa muito fácil. A Era do Gelo 2 custou 80 milhões e faturou impressionantes 667 milhões. Foi realmente uma bilheteria absurda, a terceira maior do ano de 2006, o que impulsionou demais a franquia Era do Gelo e garantiu novas sequências. E verdade seja dita, esse filme aqui não é tão bem redondinho quanto o primeiro, né? Ele tem alguns defeitinhos aqui, outros ali, eles vilões que aparecem do nada, que não fazem parte da trama, mas estão aqui. Então assim, ele é um filme menos bom do que o primeiro, mas eu acho que ele tem momentos engraçados. E eu me divirto mais no segundo porque eu acho que tem piadinhas boas, como um rango legal. Sabe, não tem como não cantar. É um bom momento, ele tem seus bons momentos. Eu não acho que seja um bom filme, acho que é um filme medíocre, mas em se tratando de um filme infantil, é muito divertido. Eu acho que se você tem até uma certa idade, é um filme bem divertido, a animação é muito bem feita, o roteiro é ruim, infelizmente, mas assim, de modo geral, acho que as coisas funcionam, fez muito sucesso. A essa altura, o Sid e o Scratch eram dois personagens assim, cara, que eles estavam lado a lado com o Shrek e o Burro, sabe? Eles eram muito populares, então essa franquia fazia muito dinheiro com produto licenciado e, obviamente, ganharia novas continuações que a gente vai ver no próximo vídeo dessa saga. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você acha o Diego um tigre gatinho? Cara, excelente pergunta. Eu acho que a gente realmente precisa saber a sua opinião sobre isso. E também precisamos que você clique nos links que estão aqui na descrição, que levarão você às nossas redes sociais, às lives do Miguel e ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que tem um episódio, uma batalha para definir qual é a melhor animação de todos os tempos. E adivinha qual a Era do Gelo que tá disputando? A Era do Gelo nem participou dos 16, né? Nenhum, óbvio! Sensacional, né? Relembrar mais uma animação da minha época aí, né? Muito bom, Era do Gelo, era sensacional. Você tá maluco. Bons momentos tive com a Era do Gelo. O link original do vídeo tá na descrição, né? Então escreve aí pro canal Piuí, né? Como eu disse, agora a parte 2 eu acho que é só o ano que vem, né? 2024. Vamos esperar aí lançar, que eu trago aqui pra vocês. Tá aqui na tela as minhas redes sociais, me segue principalmente no Instagram. Me segue também no Twitter se você quiser, não tem problema seguir no Twitter não. Mas eu tô mais no Instagram, então me segue lá. Vai falar, me segue. Deixou o like, se inscreveu ou não? Pô, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo rumo a 6 mil. Será que em 2024 não vamos bater 6 mil? Vai depender de vocês. Então, né? Larga o dedo nesse like aí e na inscrição. É isso. Feliz ano novo pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.